Olá pessoal, aqui é o Denilson Barbosa da Linguagem Diplomática. Bem, nesse vídeo eu vou explicar para você as formas, os planos de assinatura do Linguagem Diplomática e como você pode contratar um plano de correção das suas atividades ou ter acompanhamento na resolução das suas questões discursivas. Então, eu vou falar aqui de pelo menos 5 formatos, tá? Que é o plano de assinatura básico, os planos de correção e mentoria, que são combos, que envolvem a correção de todos os idiomas. Aqui, planos de correção e mentoria, que é a contratação separada, das discursivas por idioma. A mentoria individual ao vivo, que envolve a correção com você e o professor ao vivo, a correção individual. E aqui a oficina de redação em inglês é ao vivo também, mas são turmas, para execução das questões de forma orientada. Então, principalmente se você precisa destravar a sua redação em inglês, eu diria que essa é uma excelente opção e preciso que você acompanhe aqui até o final para considerar essa possibilidade, porque é um formato muito interessante, ok? Então vamos lá. Primeiramente aqui o plano de assinatura. Você faz a assinatura básica aqui do plano mensal para se tornar membro do Linguagem Diplomática e ao fazer essa assinatura básica, você tem acesso a todo o nosso conteúdo. A única questão é que ela não inclui a correção individual das suas atividades. Você tem como acompanhar a correção, mas a correção das questões por vídeo, a correção de um formato de resposta, de um modelo de resposta, tal como a banca envia o modelo de resposta, ou as aulas de instruções para elaboração, por exemplo, de um summary, para elaboração da redação, tá? Então, você tem aqui um valor aqui dividido por idioma, que é um valor bastante interessante, R$ 24,98 por idioma, tá? Então é uma assinatura mensal que inclui o conteúdo dos 4 idiomas. Eu vou falar aqui o conteúdo, né? Aqui você tem um desconto pela assinatura semestral, e um desconto pelo plano anual aqui, tá? Então ele vai ser cobrado semestralmente, cobrado anualmente. Se você optar por algum desses formatos, então é preciso ter atenção, porque vai ser cobrado ali depois desse período, ou no seu cartão, ou no boleto bancário, tá? Então vamos lá, essa assinatura básica, ela inclui todo o conteúdo da plataforma de todos os idiomas. Primeiro ponto fundamental, tá? Você tem acesso a todo o conteúdo que é produzido mensalmente pelos professores. Então, isso inclui as aulas de inglês instrumental, não somente de inglês, de todos os idiomas, tá? Nós estamos com essa abordagem em todos eles, tá? O instrumental é fundamental. É a partir dele que nós trabalhamos gramática, é a partir dele que nós trabalhamos interpretação de texto, é a partir dele que nós trabalhamos vocabulário, tá? Então, é uma abordagem muito interessante e extremamente adequada ao contexto de preparação para o CACD. Tá? Nós temos as questões discursivas, e as aulas de resolução e instrução. Tá? Então, todo mês nós publicamos um novo ciclo de questões, da segunda fase e terceira, no caso de francês e espanhol. E essas questões elas vêm acompanhadas de uma videoaula com o comentário de um padrão de resposta, ou no caso de questões como redação, por exemplo, resumo, nós enviamos uma aula de instruções para que você possa executar a sua resposta acompanhando a aula, tá? Ela vai fazer um passo a passo ali com você, tá? Bom, e embora nosso foco seja a preparação para as discursivas, nós temos aqui como bônus as aulas de análise e resolução de provas objetivas de inglês e português da primeira fase. Então nós temos as sessões ali específicas para a primeira fase de inglês e português, e temos também, obviamente, as aulas teóricas, aulas teóricas ou de estratégias que são fundamentais para a execução das questões, tá? Então nós incluímos também essas aulas que são ferramentas que nós consideramos que os candidatos precisam, ok? Então vamos lá. Agora, se você tem o plano de assinatura básica e depois de um tempo você progrediu nas questões, você viu que já consegue elaborar as questões e pretende contratar um plano de correção, tá? Aí você pode optar primeiro pelos combos, Ele pode ser uma excelente
transição para depois você ter um pacote completo. Como é isso? Esse primeiro aqui é bastante interessante, tá? Ele seria o mais completo de todos, ele envolve a correção de todas as questões. Então, como nós publicamos mensalmente ali uma prova completa de cada idioma, né? Você, nesse pacote aqui, você teria a correção da tradução de inglês, da versão, do resumo e da redação. Para o português, né, ele inclui a correção do exercício, do resumo e da redação, e aqui para o francês e espanhol, a correção da versão e do resumo. Então, como funciona isso? Você resolve as questões, você pode resolver as questões acompanhando as aulas também, envia suas respostas na plataforma para correção. Essas respostas serão analisadas, comentadas por escrito, e o professor envia um texto comentando a sua questão e orientando seus estudos. Por isso que nós chamamos de plano de correção e mentoria. O objetivo é uma avaliação e uma intervenção, né? Nós fazemos uma avaliação, um diagnóstico da sua escrita e uma orientação de estudos para resolver aqueles problemas que apareceram, tá? Então, o pacote completo aqui, né, a mensalidade é R$ 597 por mês, tá? E aqui você tem um bônus, né, interessante, que é a isenção do pagamento da assinatura básica, tá? Então você não precisa pagar R$ 99,90 mais 597, tá? Somente os 597. Bom, e como você pode conhecer esse plano, né? Eu tenho aqui essa forma de ingresso, né, envio de questões para correção pela versão demonstrativa gratuita. Eu realmente acho que essa é a melhor opção para você conhecer o nosso formato de redação, tá? Então, eu vou deixar o link aqui abaixo para a versão demonstrativa gratuita da nossa plataforma. Dentro da versão demonstrativa, você vai conseguir visualizar os formatos da videoaula, né, o formato da questão, e lá você pode enviar uma discursiva de cada língua estrangeira e português também, tá? É a redação de português, para você observar como é o formato de correção, tá? Obviamente, além de você ter uma, digamos, uma avaliação da sua escrita, você vai conhecer o processo e poder tomar a decisão aqui correta, né, sobre a correção do plano, tá? Bom, vamos lá. Agora aqui o que nós chamamos de programa de redação extensivo, tá? Você pode considerar isso aqui como uma opção, enfim, ou tanto pela questão financeira, né, pelo valor, né, ele é mais baixo do que o plano anterior, mas como também uma forma de progresso, né, porque aqui, nesse plano, nós incluímos a correção de uma questão discursiva de cada idioma. Então, no caso do inglês, você tem a correção da redação, português é a redação também, o francês é o resumo e o espanhol é o resumo, tá? Com esse plano, você consegue resolver todas as questões da plataforma acompanhando as videoaulas e mensalmente você envia, né, essas questões para correção, vai receber a correção, a análise, o feedback do professor e com isso você consegue elevar a sua produção escrita como um todo, tá? Esse aqui também tem o bônus da isenção do pagamento de assinatura básica. Então, é simplesmente você efetuar a mensalidade de 297, você acompanha todo o conteúdo, né, da plataforma e ainda envia 4 discursivas, né, sendo uma de cada idioma para correção. Essa é uma opção bastante popular, muitos optam por essa opção, tá? E o valor aqui é equilibrado, né, com relação à assinatura mais a correção exclusiva de um outro idioma, como por exemplo o inglês, tá? Então é uma opção que vale bastante a pena. A forma aqui de ingresso, né, eu recomendo a mesma forma aqui do plano anterior, tá? Você clica aqui na descrição do vídeo, visita a nossa versão demonstrativa e envia as questões para correção, tá? Lá você pode enviar uma discursiva de cada idioma, as questões já estão separadas lá, e você pode avaliar como é o processo de correção, tá? Agora aqui, né, os planos de correção e mentoria por idioma.
Para esses planos, você precisa ter a assinatura básica, tá, de R$ 99,90 e fazer a contratação separada da correção. Tá? No caso aqui do inglês, ele envolve a correção das 4 questões, né, do mês: a tradução, a versão, o resumo e a redação. Tá? Então aqui nós temos a mentoria e correção de 4 questões por mês, né, tradução, versão, resumo e redação. E reforçando aqui, né, nós chamamos de mentoria porque é um processo de correção para avaliação e diagnóstico das suas questões, tá? E a orientação de estudos. Ali nós vamos identificar o que você precisa estudar para lapidar a sua questão, tá? Então nós temos aqui o valor para assinantes é R$ 200 por mês, tá? Então você tem lá a assinatura mais esses 200. É sobre isso que eu me referia quando eu falei que o plano anterior aqui, né, de uma discursiva de cada idioma, equilibra o valor com o plano de correção de inglês, por exemplo. Tá? A forma de ingresso aqui, né, é o envio de questões para correção pela versão demonstrativa gratuita. Recomendo que você faça isso antes para você conhecer e avaliar o formato de correção. Tá? Aqui para português é a mesma coisa, entretanto, o número de questões é menor, né? São somente 3 na prova de português. Tá? É o exercício, o resumo e a redação. E o valor aqui do pacote de correção é 160 por mês. Né, para você conhecer o formato, a mesma coisa, você envia as questões aqui pela versão demonstrativa. Tá? E agora aqui os planos de correção e mentoria, né, de francês e espanhol. Tá? Francês e espanhol é muito parecido, né, para a terceira fase, é o mesmo número de questões, então são 2 questões por mês. Tá? Então o plano aqui é 120 por mês, tá igual para os dois. E aqui você também precisa fazer ou manter a assinatura básica, tá? Você tem a assinatura básica e contrata esses planos. Então, obviamente, aqui, quando você contrata o pacote completo, né, esse aqui, 597, você tem de fato ali a isenção da assinatura básica, tá? Então vale bem a pena aquele pacote completo ali para quem, principalmente para quem já tem essa possibilidade de executar todas as discursivas de todos os idiomas, ok? Bom, vamos lá, agora aqui, né, a mentoria individual ao vivo, tá? Esse aqui é um plano, obviamente, de correção e mentoria, tá? Mas ao invés do processo ocorrer por vídeo, né, de forma assíncrona, é um encontro ao vivo, né, com o candidato. E aqui, por exemplo, nós temos esse pacote de 4 sessões por mês, tá? Né, o encontro é semanal. A correção das suas questões ela é feita ali durante a sessão, tá? O número de questões é personalizado. Por que acontece isso? Pode ser que inicialmente você precise de mais de um encontro para elaborar uma redação, por exemplo. Da mesma forma que, depois de um tempo, dependendo do seu nível, você já consegue executar mais de uma questão, né, ou por sessão, por exemplo. Né, em muitos casos, para candidatos avançados, eu consigo fazer a correção de uma questão, né, na primeira metade, né, na primeira meia hora, e na outra meia hora a outra questão. E aí nós fazemos 2 simulados por mês, por exemplo, 2 simulados completos de inglês, né, que significam 8 questões. Tá? Então é personalizável. Tem o processo de mentoria, né, porque o objetivo é a correção, a discussão das questões, né, e a avaliação do status ali, né, da escrita de cada um, e obviamente a orientação de estudos a partir de então. Tá? O conteúdo teórico é abordado aqui dentro da mentoria, porque aqui nós realmente passamos por um processo de discussão teórica do que acontece dentro dos textos. Tá? Então, se aparecer algum tema ali teórico a ser discutido, ele vai ser discutido dentro da mentoria. Tá? E a duração aqui das sessões de 55 minutos. Tá? Então, você tem aqui um plano de 497 por mês, tá? Para você ter as 4 sessões por mês. A forma de ingresso, no caso aqui, é o agendamento da primeira sessão gratuita, então é importante você clicar também ali no link da descrição, fazer o agendamento,
tá? E aí você vai conhecer o formato. Você vai enviar uma questão para avaliação, a questão vai ser corrigida ali junto com você e você vai entender o processo, tá? E se você assinar um plano como esse, você tem a isenção da assinatura básica também, tá? Então você pode ter acesso a todo o conteúdo da plataforma e vai ter a mentoria individual aqui do idioma, tá? Esse aqui pode ser qualquer idioma, tá? Aqui é o mesmo formato, mas são 2 sessões por mês, tá? Mesma questão, correção de discursivos, número de questões personalizadas, a mentoria, conteúdo teórico, né? Duração de 55 minutos e a 297 por mês, né? São 2 encontros por mês, um encontro quinzenal, tá? Forma de ingresso da mesma forma, você precisa agendar com o professor, né? Entrar em contato ali no link de WhatsApp, né? Para fazer o agendamento. E você também tem aqui o bônus, que é a isenção do pagamento da assinatura básica, tá? É bem interessante essa mentoria individual. Ok, então agora vamos dar uma olhada aqui na oficina de redação em inglês. Esse daqui é um programa fundamental, principalmente para você que precisa destravar a escrita. Obviamente serve para todos os níveis, né? Quem já está mais avançado, né? Mas esse aqui, de qualquer forma, é importante para quem consegue produzir algum material em inglês, mas ainda não tem conhecimento do formato, enfim, não tem experiência com os procedimentos e as técnicas, tá? Então, não seria exatamente para sair do zero, mas para quem já tem lá um inglês acima do intermediário, mas está perdido, né? Assim, desorientado, sem saber como seguir com a escrita, esse aqui é um plano fundamental, tá? Vamos lá, por quê? Qual que é a diferença? O horário aqui da mentoria, né, ela tem, as sessões têm 2 horas de duração. Então, é para execução da questão ao vivo. Aqui eu trabalho num formato que nosso documento é compartilhado, então eu visualizo o documento de todos na turma em tempo real. No início da sessão, né, no dia, por exemplo, da tradução, eu vou fazer algumas considerações iniciais, né, passar algumas orientações. Os candidatos começam a executar a resposta, a elaborar a resposta, e eu vou acompanhando o documento de cada um, respondendo dúvidas, auxiliando. Tá? No fim, nós fazemos um comentário sobre o modelo de resposta. Isso vale para a tradução e para a versão. Tá? No caso do resumo, nós iniciamos como introdução, eu faço algumas observações sobre o texto a ser resumido, sobre as informações que devem ser destacadas, e em seguida o candidato parte para a resolução. Então a resolução das questões era totalmente acompanhada. Eu vou observando o documento de cada um. Então, isso é uma outra característica, tá? Nos outros formatos, os candidatos podem enviar escrito à mão digitalizado. Aqui tem que ser feito em doc, porque é feito em tempo real. Então, se você precisa disso, fazer sua resposta com acompanhamento, a oficina seria o formato certo para você, né? As questões são essas, né? Você realmente precisa fazer no doc, né? Mas ele pode ser feito por uma etapa. Futuramente você migra de programa, né? Você vai para onde você escreve à mão e você precisa estar no horário que é aberta a turma, tá? Então, assim, nós anunciamos quando novas turmas são abertas, né? E aí você precisa ter a disponibilidade naquele horário, tá? Então, totalmente orientado. No caso da redação, por exemplo, a mesma coisa. Normalmente, no início do ciclo de exercícios, no início do ciclo do mês, eu disponibilizo uma lista de textos. Eu faço isso para todos os formatos. Uma lista de textos dentro do tema da redação e nós seguimos com a leitura desses textos, né, como atividade, como homework, né, dos alunos ao longo do mês. No dia da oficina da redação propriamente dita, do essay, vocês recebem a questão como se fosse uma prova ali. Eu vou ajudá-los no planejamento, a montar, como organizar a introdução, os parágrafos, passo a passo, e aí vocês elaboram o texto. Tá? E enquanto isso, enquanto o texto vai sendo redigido, eu vou fazendo as minhas intervenções. Tá? As turmas são pequenas, exatamente para que eu possa dar conta de olhar o texto de todo mundo. Tá? Então, aqui metodologia é isso, resolução de questões discursivas da segunda fase, né? Nós seguimos a sequência, tradução, versão, resumo e redação. Eu vou mostrar um esquema mais detalhado aqui para vocês. Então você tem aqui a instrução para resolução, suporte individual para redação, né? Enquanto você está redigindo, eu estou ali de olho no documento, você pode me enviar mensagem, falar comigo
por áudio ou pela mensagem dentro do documento, enfim, pelo meio que você julgar mais adequado. A correção comentada, eu vou deixando meus comentários no texto. Essa é individual, porque realmente eu vou corrigir o texto de todo mundo, né? Vou intervir lá, fazer sugestões. Você mantém a rotina de leitura. Então, para quem precisa de uma rotina básica de leitura, você consegue manter isso aqui, porque você precisa se preparar para a redação. Mas isso acontece em todos, tá? Para toda redação minha, eu libero essa lista de textos, tá? E a orientação de estudos, que obviamente vai surgir a partir de cada aula, a partir da realidade de cada um, tá? As sessões são ao vivo, né? São feitas pelo Zoom. Elas têm 2 horas de duração, né? Porque é o tempo adequado para a gente fazer o nosso ciclo ali e responder uma questão. E ocorre toda semana, tá? E a redação é feita no doc ali, compartilhado, para que eu possa acompanhar com vocês, tá? Então, esse aqui, como é em turma, né, o atendimento ali ao mesmo tempo, nós conseguimos entregar aqui um valor melhor também, tá? É R$ 197 a mensalidade e aqui já está incluída a assinatura básica. Você não precisa fazer a assinatura básica mais 197, certo? Então, esse aqui é um plano essencial, né? Você tem como praticar sua redação, praticar com orientação, discutir as questões e ainda ter acesso a todo o material, todo o conteúdo dos outros professores, tá? Então, aqui a forma de ingresso seria a participação gratuita nas 2 primeiras oficinas, tá? A tradução e a versão de cada novo ciclo. Então, quando eu anuncio uma turma, por exemplo, as 2 primeiras aulas, né, na primeira e segunda semana você pode participar gratuitamente, e aí num período normalmente entre o dia 10 e dia 15 do mês você efetua a sua matrícula. Se você gostou da primeira aula, da segunda e quer participar da oficina, você efetua a sua matrícula. Também não tem fidelidade, nada disso. A matrícula é o pagamento da primeira mensalidade, só isso, tá? Aqui mais detalhes sobre como funciona, né, a oficina. Olha, considere aqui um processo de 4 semanas, tá? Na semana 1 é a semana da tradução, né? Aí aqui tem o roteiro da aula, né? Eu faço a introdução da questão, comentários sobre o tipo de texto, a origem, motivo do texto, por quê, o que ele traz, né? Falo um pouco dos aspectos teóricos da tradução, indico quais aulas vocês devem assistir na plataforma, quais aulas teóricas, tá? Falo das técnicas que aquele tipo de texto vai exigir. E aí vocês dão início à produção da redação, tá? Vocês vão redigindo o documento, e aqui é a redação orientada, porque eu fico ali acompanhando o documento de cada um, abro todos aqui no meu computador, e vocês podem ir pedindo ajuda, pedindo suporte, tá? Se eu ver algo errado, eu comento, certo? Comento em texto, silencioso, tá? Não é um comentário público, tá? Por fim, encerrou ali o processo, eu faço uma resolução comentada de um modelo de resposta, de um modelo de tradução. Tá? E a revisão final aqui significa a revisão final do texto de vocês. Tá? Pode ser havendo tempo feito ali durante a aula, né? Se não houver, se por acaso precisar conferir depois, eu faço essa correção fora do horário da aula. Tá? Essa orientação individual aqui, obviamente, tudo que foi identificado no texto de cada um, eu vou indicar ali como resolver aquele problema, tá? E aí no primeiro dia ocorre aqui a entrega de texto para leitura, né, e as instruções de preparação para redação. Porque você tem que começar aqui na primeira semana a preparação para você receber a redação na semana 4. Tá? Então eu já falo sobre o tema, dou algumas dicas de conteúdo que vocês precisam observar, tá? Aqui na semana 2, a versão, a mesma coisa, tá? Tem a introdução, as teorias, as técnicas e as orientações. Vocês dão início à redação da versão orientada, né? Porque eu acompanho, vocês podem tirar as dúvidas. Por fim, a resolução comentada do modelo de resposta. Da mesma forma, a revisão final, orientação, né, individual de estudos, com base naquilo que eu identifico na escrita de vocês. E aqui, no finalzinho, já surgiram algumas dúvidas ali, né? Já passou uma semana de leitura, eu faço mais algumas instruções aqui de preparação para redação. Até mesmo para relembrar da importância da leitura dos textos e etc. A gente comentar sobre o tema. O resumo. Aqui o resumo e a redação, a abordagem muda um pouco. Olha, tem a introdução ao resumo, né, ao método, vou passar o procedimento, tá? Deixar o mais técnica possível. Por isso que nós temos aqui método, processo, conteúdo que deve ser selecionado do texto,
tá? Técnicas e orientações gerais. Então, aí vocês, numa primeira etapa, fazem a seleção de informações de acordo com essas orientações. Aí nós partimos para um comentário sobre a seleção para a gente definir o que deve ser objeto do seu resumo, o que deve entrar para o seu resumo e o que não deve, tá? Aí, em seguida, encerrou essa etapa, nós partimos para a redação propriamente dita. Aí vai ser a mesma coisa, você vai fazer a redação orientada, né, à medida que você vai escrevendo, eu vou acompanhando o documento e observando ali tudo que tem que ser corrigido, tá? Aí, por fim, fazemos a revisão final do texto, né? Revisão gramatical, propriedade vocabular, tudo isso entra ali, tá? Isso aqui é em cada documento. Enfim, a partir daqui eu vou identificar problemas, vou identificar situações que apareceram no texto e aí nós vamos ter a orientação de estudos. Ela pode ser geral e individual, tá? Individual você vai receber lá no documento. Por fim, chegamos ali na semana 4, é a semana da redação. Vou fazer a introdução, falar do formato de texto, como fazer o planejamento, né? Qual é o processo desde a questão até a finalização, né, da redação, as técnicas que você vai utilizar, qual conteúdo deve entrar para responder a questão, tá? E orientações gerais, tá? Aí, em seguida, nós fazemos um planejamento da redação, né? Eu auxilio os candidatos no planejamento, faço comentário sobre esse planejamento e partimos rapidamente aqui para a redação, para redação do texto, né? Na verdade, aqui ficou até redundante, né? Redação orientada do texto, tá? E aqui é a revisão final, né? Ela vai ser feita também, tá? Por fim, aqui a orientação individual de estudos, mais uma vez com base naquilo que nós identificamos, né? Que você precisa melhorar. Então, todo o processo ali ao fazer juntos, você vai perceber, eu tive dificuldade com isso, com tais estruturas, com tal vocabulário, e aí nós tomamos as ações que são necessárias para você melhorar aqueles aspectos que apareceram. E assim, a cada ciclo, você vai fazendo cada vez melhor. Isso funciona para todos os formatos, tá? Ok, então, gostaria de deixar aqui o convite para você conhecer a linguagem diplomática, tá? Aqui na descrição do vídeo você tem os links. Então, você pode fazer o agendamento. Se você quiser a mentoria individual ao vivo, você pode fazer a inscrição para a turma de redação, tá? Então, aí quando nós tivermos algum lançamento de turma, né? Nós lançamos com uma certa frequência, todo início de ciclo você vai receber esse anúncio, aí você verifica se você tem disponibilidade do horário, tá? E você pode também, obviamente, conhecer a versão demonstrativa e enviar suas questões gratuitamente para correção e avaliar como funciona, tá? E aí você escolhe qual plano seria melhor, se é o completo, né, para todas as questões, se é somente uma discursiva de cada idioma, né, ou somente de inglês, enfim, fica a seu critério, de acordo com o seu momento de estudos, né, com sua administração dos seus recursos financeiros, sua disponibilidade de tempo e, obviamente, evolução nos estudos, ok? Então, os links estão disponíveis aqui abaixo, espero que você nos faça uma visita. Um abraço e até lá.